Alexandre de Moraes faz aí a sua pose de vítima, como nunca antes ele fez nesse tribunal. Era sempre a pose de algoz, sempre com algum deboche, com algum sarcasmo, sempre com um sorriso maligno no rosto. Agora... Quando a gente olha, Dani, nesse momento, por exemplo, só para vocês situarem, está tendo uma sessão plenária no STF. O caso do Clezão, por exemplo, está no plenário virtual. O Clezão morreu na Papuda porque o Alexandre de Moraes se negou a cumprir a ordem que a lei dá a um juiz de rever a prisão preventiva dentro do prazo razoável. O Toffoli já quis arquivar, a PGR sugeriu o arquivamento sem sequer analisar a questão do prazo que o juiz tem. E o que estão dizendo agora para a defesa do Moraes lá no STF é que são os ataques à instituição brasileira feitas nas redes sociais, o discurso de ódio, piriri-poró, piriri-pororó. Se o Supremo não estivesse, porque o Supremo é uma instituição, não se confunde, muito embora seja administrado pelos 11 ministros, o Supremo de fato é vítima, mas não da sociedade. Ele é vítima daqueles que ocupam um assento como ministro e não mereciam ocupar. Então já estão mudando o foco, já estão mudando o direcionamento. E daqui a pouco vão dizer que o sigilo não pode ser quebrado. E o que é muito pior, porque quando a gente vê ilegalidade sendo cometida com o beneplácito do sigilo da lei, a gente nunca vai sair dessa situação. Pavinato, eu fiz aqui algumas anotações sobre o que você estava falando, até o Marcelo Suano, e em especial também o professor Ives Gandra. Em primeiro lugar, ele fez uma comparação, o professor Ives Gandra, com relação às provas evidentes da Lava Jato, né? E ele falando o seguinte, que aquelas conversas que foram vazadas para ele, na verdade são consideradas conversas normais dentro do trâmite, aquilo que precisa ser feito, né? Mas que, diante de todas as provas que eram evidentes, não teria por que ter acontecido tudo o que aconteceu com relação à Lava Jato. E a mesma coisa, o professor, ele aplica neste momento, ele considera, tá, que essas conversas são normais, tá, diante do instrumento em si, não o conteúdo, que ele falou que não o conteúdo em si, que é normal, mas a questão é, apesar desse vazamento, as provas de um avanço autoritário já eram evidentes, sabe? Já se cansa há muito tempo de todas as ações do Alexandre de Moraes, não é, com relação a decisões, e eu poderia dizer sim, autoritária, alguns falam personalística, não é? Mas eu acredito que nós temos de dar os nomes devidamente aquilo que está acontecendo, porque quanto mais nós tentamos maquiar, pior fica a situação, porque fica parecendo que todos nós e a população no geral normalizou esse tipo de situação e não é verdade. O professor ainda pontuou que essa situação ela vai se resolver a partir do Congresso. E eu vou dizer para vocês, não é só o Alexandre de Moraes que precisa ser alvo. O Congresso, em especial o Senado, precisa ser alvo também. E eu acredito que neste material do Glenn pode, em breve, surgir alguma coisa com relação à inércia do Senado, porque isso não é normal. Não é normal todos esses avanços autoritários terem um Congresso, em especial o Senado, completamente apático, como se nada estivesse acontecendo. Então, eles são cúmplices. Nós temos que colocá-los como cúmplices também e, em especial, o presidente do Senado, para a gente tentar entender o que ele tem, porque ele nunca realiza nenhuma ação para tentar parar esses desmandos que acontecem no nosso país. Então, ele também tem que ser retirado da presidência do Senado. E só para concluir aqui, Pavinato, tem outros pontos, mas vamos deixar a mesa correr. Só para fechar, cabeça vazia, não é? É a oficina de Alexandre de Moraes, porque parece que tinha muito tempo por ali rolando. Vamos ouvir um pouco do que está acontecendo ao vivo na sessão plenária? Alemão, você coloca o som para a gente? Tá? Vamos ver que eles estão tratando desse caso, só para a gente ter uma noção do que está sendo discutido.
Não temos som. É interessante, né? Vocês viram, né? A expressão do Alexandre de Moraes como um injustiçado. Sim. Ali, né? Os outros falam, pela primeira vez ele não está com uma expressão de deboche no rosto. Ele está ali interpretando um papel de coitadinho. Tadinho de mim. Coitado de mim. Olha, eu sou a vítima. Essa cena que vocês viram ao vivo, em que o ministro Gilmar, depois do Barroso, falou, está ainda falando, né, agora terminou. Cumprimento Começou o ministro todos os eminentes Luiz Fux aqui presentes. E eu gostaria só de dizer que a Procuradoria-Geral da República é o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. E do ministro decano, o ministro Gilmar Mendes, em todos os seus termos. Eu gostaria também de confirmar o que tanto Vossa Excelência quanto o ministro Gilmar Mendes se referiram. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades, eu pude pessoalmente verificar, quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, quer aqui no Supremo Tribunal Federal, as marcas que o ministro... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Volta para mim. Eu quero só deixar claro que o Paulo Gonet ele assumiu a Procuradoria-Geral da República em 2023, no segundo semestre. Ele não estava lá em dezembro de 2022, quando Ayrton Vieira mandou fabricar alguma coisa contra a Revista Oeste. Então, se ele está falando só da liberdade de expressão, disso e daquilo, tudo bem. Agora veja, Alexandre de Moraes, pela primeira vez, sem fazer um risinho maroto, sem fazer uma cara de deboche. Vamos ouvir aí o que ele está dizendo, Alemão? A quem também tive a honra de atuar junto no Tribunal Superior Eleitoral como vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento todos os eminentes colegas, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Fachin, ministro Cássio, ministro André, ministro Zanin, ministro Flávio, também o ministro Dias Toffoli, que nos acompanha por videoconferência. Presidente, Vossa Excelência e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também pode voltar para mim pela mídia como... Como vocês perceberam aí também, essas são imagens ao vivo. Já existe um pacto entre os ministros, ou a maioria dos ministros do STF, e a Procuradoria-Geral da República, que é o único órgão, que é a chefia do Ministério Público da União, o único competente a requerer qualquer medida penal, criminal, contra o ministro Alexandre de Moraes. Então já existe um pacto ali, muito claramente, em que o decano já se manifestou, o Procurador-Geral da República já se manifestou,
Alexandre de Moraes faz aí a sua pose de vítima, como nunca antes ele fez nesse tribunal. Era sempre a pose de algoz, sempre com algum deboche, com algum sarcasmo, sempre com um sorriso maligno no rosto. Agora, ele ali na posição muito bem teatral, muito ensaiada de vítima. Mas já há, dentro do judiciário, já existe um pacto para que ele não seja condenado. E eu disse que está na pauta do plenário virtual o julgamento do Clezão, e já está aí dada também a resposta. O que vai ser esse julgamento? Esse julgamento vai ser: o Alexandre de Moraes não precisa cumprir prazo razoável, ele não precisa cumprir a lei de abuso de autoridade, ele não precisa ter decência, não. E a coisa vai sendo conversada dessa maneira, meus queridos amigos de mesa. Como se isso estivesse dentro da normalidade institucional, da legalidade. Como se isso fosse abarcado, englobado, aceito pelo devido processo legal, pelos direitos humanos, pelo Estatuto de Roma, pela Constituição brasileira. E ele fala agora, com uma fleuma, uma calma, que é de espantar. Antes do ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesta sessão que vocês veem ao vivo ao lado, também expressou que entende que não há nada de errado nessa matéria. E o que eu acho engraçado é o ministro Alexandre dizer: bastava uma ligação ao meu gabinete e não precisava de matéria. Isso é muito engraçado, como se ele desse acesso a alguém ao porão onde se fabricam as salsichas. Que esta é a verdade. E independentemente da PGR ter ciência ou não, a PGR ela tem ciência da salsicha e não do modo como ela foi feita. Vale lembrar aqui que ainda ontem, quando a matéria saiu, o ministro Barroso ele tem uma frase que eu acho sensacional. Não vi nenhuma ilegalidade gritante. Ou seja, ilegalidade silenciosa. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.